Olá, bom dia a todos, bem-vindos. O meu nome é Francisco Queiro, sou diretor de serviços da Saltinsa e, antes de mais, queria-vos agradecer a todos por estarem presentes nesta sessão sobre suportar uma nova era de trabalho. E acima de tudo, hoje gostaríamos, nesta meia hora que temos aqui, partilhar convosco o que é que são as nossas ofertas e as soluções que temos para que numa época tão complicada como vivemos e que o suporte ao utilizador, o suporte ao posto de trabalho se tornou vital, o teletrabalho passou a ser a nossa realidade e, como tal, tornou-se vital para nós, como empresas, para nossos filhos, para terem aulas, e penso que é importante partilharmos convosco algumas das soluções que temos que nós próprios de IBM, Saltinsa, pusemos em prática. Colocámos rapidamente 1000 pessoas, toda a nossa força de trabalho praticamente, a trabalhar remotamente, tirando, como é óbvio, as equipas de field que tiveram que se manter operacionais junto dos nossos clientes para que possam eles também dar o serviço e continuar ativos. Alguns deles estão importantes no nosso país, na economia e na nossa dia-a-dia. Para terminar, porque penso que é importante, mais do que esta pequena introdução que eu estou aqui a fazer, e para vos agradecer a presença, ouvir o João Paulo e o Hélio, dizer-vos que esta é uma das várias sessões que vamos fazer sobre alguns temas que nós pensamos serem muito importantes e relevantes para esta época que vivemos. Portanto, este será o primeiro, suporte ao posto de trabalho, suporte aos utilizadores nesta nova era que as pessoas já não estão no escritório, estão em casa, que precisamos cada vez mais de tecnologias e soluções que permitam agilizar esse método de trabalho, como por exemplo este hoje que estamos a fazer, não é? Isto, se calhar há uns meses fazíamos esta sessão numa sala, num hotel, nas nossas instalações, hoje estamos a fazê-la desta maneira. E portanto, agradecer-vos mais uma vez e espero que gostem e que dentro em breve vamos lançar um novo convite para a sessão do mês de junho e que participem e que entrem em contato connosco sempre que acharem necessário e sempre que acharem interessante alguma destas soluções. Sendo assim, muito obrigado a todos. Hélio, pedi-lhe então se nos dá aqui uma visão do que é que foi este processo na Jerónimo Martins e como é que está a ser, ao fim e ao cabo, que ainda não acabou, não é? Muito bem, obrigado Francisco, bom dia a todos e obrigado pelo convite para vos falar sobre o nosso processo de migração para teletrabalho neste período de confinamento. Nós, na verdade, já estávamos parcialmente preparados para uma situação como esta, uma vez que temos uma grande maioria, 75% dos colaboradores que estavam neste universo, digamos, incluídos no teletrabalho, já utilizavam laptop, a maioria com acesso a VPN com Multi-Factor Authentication. E todo este conjunto de utilizadores já usavam Office 365, nomeadamente o Outlook, o OneDrive e o Teams, que foram fundamentais e continuam a ser fundamentais para que nós possamos executar o nosso trabalho. No entanto, isto não era suficiente para podermos garantir que todos os colaboradores podiam trabalhar a partir de casa com segurança, com resiliência e com a performance que pretendíamos. E, portanto, no início de março, começámos a executar o nosso plano de contingência, que se centrou num conjunto de ações, começando por um fundamental, que foi o reforço da nossa infraestrutura de VPN, em que multiplicámos por 10 o número de sessões concorrentes que tínhamos, e a duplicação da largura de banda para acesso remoto dos colaboradores. Tínhamos um tema que, como eu referi, 75% dos colaboradores já utilizavam laptop, mas tínhamos 25% que tinham desktop, e portanto era crítico nós conseguirmos disponibilizar laptops para este conjunto de utilizadores. E portanto tivemos que validar quer as existências que tínhamos, quer a disponibilidade que havia no mercado para suprir estas necessidades, quer através de aquisição, de aluguer, de forma a que pudéssemos satisfazer todo o conjunto. Criámos, entretanto, também uma plataforma na cloud para disponibilização de postos de trabalho virtuais e acesso a postos físicos de forma segura, como complemento da distribuição de
laptops, caso não conseguíssemos cobrir todo o universo. Reforçámos o licenciamento de tokens para acesso remoto e depois preparámos documentação de suporte para o helpdesk, por forma que pudessem apoiar os utilizadores nestes procedimentos de acesso remoto, e articulámos com os nossos recursos humanos a preparação de toda a operação logística de entrega de equipamentos. Para conseguirmos executar este plano, obviamente contámos com o contributo de vários dos nossos parceiros, nas diversas áreas que estivemos a falar, e nomeadamente da Softinsa, que é o nosso parceiro para a componente de helpdesk, suporte e field. E o contributo da Softinsa foi crítico também na execução do plano, começando pela logística da recepção dos equipamentos que adquirimos e alocamos, na adaptação da imagem base do Windows 10 aos diversos modelos de equipamentos que adquirimos, dado que acabamos por ter vários tipos de equipamentos novos na nossa instalação, a preparação destes equipamentos com a pré-instalação da imagem base e, finalmente, no processo de entrega de equipamentos a cada colaborador, muitos deles que tomavam contacto pela primeira vez com os processos de mobilidade. E este processo de entrega de equipamentos cobriu o apoio no primeiro login, a instalação de programas específicos adicionais de acordo com o perfil de cada um, a instalação da app para VPN e uma primeira formação na utilização destas ferramentas, que depois seria complementado com o apoio do helpdesk se necessário. Eu aqui queria realçar também que os nossos recursos humanos criaram várias formas de divulgação, informação, formação nas ferramentas do Office 365, o que acabou por ser fundamental para que as pessoas pudessem rentabilizar o uso destas ferramentas e pudessem trabalhar remotamente de forma muito mais simples. A 16 de março nós tínhamos tudo pronto em termos de VPN e de comunicações e iniciámos a entrega de equipamentos. Portanto, nesta primeira semana entregámos 250 máquinas e na semana seguinte ou nas semanas seguintes outras 70, portanto, para cobrir este universo de 300 e poucas máquinas que precisávamos de entregar. Portanto, quando o estado de emergência foi declarado a 18 de março, já tínhamos a grande maioria dos nossos colaboradores com capacidade para continuarem a desenvolver a sua atividade a partir de. Bom, o sucesso desta operação só foi possível com o foco, o planeamento e a capacidade de encontrar soluções em pouco tempo de toda a equipa e na consistência da execução do plano. Aqui uma palavra final, o tema é teletrabalho e portanto, foi sobre isto que temos estado a falar, não é? No entanto, e antes de terminar a minha intervenção, eu penso que estamos todos muito agradecidos a todas as pessoas que têm estado na linha da frente do combate à pandemia e aos efeitos desta. E aqui incluímos, naturalmente, os nossos colegas que nas lojas e nos armazéns ajudaram a garantir que havia uma disponibilização permanente de bens essenciais a toda a população. Portanto, para nós, a informática foi crítico que os nossos colegas pudessem fazer todo o seu trabalho com o mínimo de perturbação no serviço que a informática presta, mas também com o máximo de apoio de todas as estruturas centrais da organização. E para que isto fosse possível, sem dúvida que esta capacidade de teletrabalho foi chave. E, portanto, só conseguiríamos atingir este objetivo tendo conseguido fazer o que fizemos. Obrigado pela oportunidade. Passo-te a palavra, João Paulo. Ok.
Agradeço aqui ao Hélio Ribeiro a participação também, ter aceito este nosso convite e obviamente partilhar connosco os desafios que na Jerónimo Martins, como em muitas empresas, como em todas as empresas a risco, tiveram nesta altura difícil. Bom dia a todos e obrigado também pela vossa presença. Nós o que sentimos no mercado foi que, efetivamente, as empresas focaram-se nesta urgência e numa primeira, como o próprio Hélio acabou de descrever na experiência da Jerónimo Martins, num primeiro momento e dada esta urgência, efetivamente adotaram as soluções desenvolvidas e implementadas pelos seus departamentos de IT. Umas empresas já tinham efetivamente estes planos mais estruturados, se calhar já tinham uma prática também do teletrabalho pontual na sua organização, mas outras efetivamente tiveram que responder a esta urgência porque o teletrabalho não era uma prática comum na sua organização. E, portanto, efetivamente estes departamentos de IT, quer sejam internos, quer sejam em regimes de outsourcing, tiveram que responder neste momento a esta urgência. A própria Softinsa respondeu a estes desafios de urgência, tanto internamente como nos nossos clientes. Para terem uma ideia, nós migramos cerca de 1000 PCs de colaboradores nos nossos clientes, globalmente, IBM e Softinsa, em 3 semanas, cerca de 1000 PCs para a casa dos colaboradores. Efetivamente, estas soluções implementadas foram soluções múltiplas, cada empresa adotando aquilo que tinha sido a solução determinada pelos seus departamentos de IT. No entanto, aquilo que verificámos foi que no mercado, efetivamente, esta urgência também provocou algumas lacunas de segurança. Todos temos conhecimento do crescimento exponencial dos ataques e ransomware a empresas nesta altura, explorando também algumas destas vulnerabilidades. De qualquer das formas, o que nós pensamos e aquilo que é a nossa visão é que, efetivamente, a lógica do teletrabalho será, neste momento, generalizada nas organizações. Sendo ao contrário do que tem havido na maior parte das organizações, incluído na estratégia e nas próprias soluções de IT, para garantir, sobretudo, a robustez e a segurança das soluções a adotar. Com isto em mente, efetivamente, a Softinsa criou uma oferta não só para este momento, mas a pensar, sobretudo, também naquilo que, inevitavelmente, vai ser o reforço da transformação digital nos nossos clientes. Com a massificação do teletrabalho, também, e focada nas questões de segurança. O que é a nossa visão, e é uma visão, sobretudo, do grupo IBM também, mundialmente, é que o que pensamos é que, e já passando um pouco para aquilo que é uma parte desta nossa oferta, o que nós pensamos é que a virtualização do ambiente de trabalho dos utilizadores vai ser finalmente massificada. Enquanto que hoje em dia é natural falar daquilo que é a virtualização de servidores, não é? Que faz parte do dia-a-dia do IT há muito tempo. Efetivamente, o que nós pensamos é que esta lógica da virtualização dos ambientes de trabalho dos utilizadores vai ser, no fundo, o futuro para também o posto de trabalho, o ambiente de trabalho, à semelhança daquilo que se faz hoje em dia já na área dos servidores, dos sistemas. E isto não é só numa lógica de teletrabalho, mas numa lógica de segurança, porque são ambientes centrais, geridos centralmente, não só o teletrabalho, mas também potenciando a mobilidade,
naquilo que é efetivamente uma parte importante do digital workplace, no fundo, na facilidade da gestão destes ambientes, não é? Um ambiente virtualizado, um ambiente central, é sempre muito mais fácil de gerir. Com isto vem uma maior estabilidade, porque efetivamente não há tanta vulnerabilidade relativamente a alterações naquilo que são os ambientes dos utilizadores e, consequentemente, obviamente, um menor volume de incidentes. Naquilo que é a nossa... Uma das partes da nossa oferta que preparámos para esta altura e já a pensar também no futuro, no fundo passa por implementação destas soluções de desktop virtual ou aplicações virtualizadas, e isto de uma forma muito flexível, ou seja, tanto em ambientes cloud, IBM Cloud, ou eventualmente em clouds do próprio cliente, ou, eventualmente, em ambientes on-premises, nos próprios data centers dos clientes. Portanto, são soluções, efetivamente, que são agnósticas relativamente à infraestrutura e que são peças de puzzle que, no fundo, podem ser depois customizadas àquilo que é a necessidade em cada cliente. Num layer mais simplista, digamos assim, obviamente temos a ativação das soluções tradicionais do acesso remoto por VPNs, por ambientes seguros, mas efetivamente aquilo que nós consideramos é que a virtualização do posto de trabalho, do ambiente de trabalho, é aquilo que potencia o anytime, anywhere, ou seja, porque hoje em dia, efetivamente, com o advento da mobilidade, o utilizador tem muitas vezes vários devices para aceder ao seu ambiente empresarial e, no fundo, isto é a virtualização do ambiente potencia a que o utilizador, a qualquer momento, possa aceder através do device que naquele momento tiver à mão e for mais adequado para fazer aquela função, fazer aquela tarefa em concreto. O que é que isto, no fundo, é todos estes layers da virtualização do teletrabalho, efetivamente são layers que se caracterizam por soluções end-to-end, no fundo são soluções que cobrem aquilo que é a necessidade de acesso ao ambiente empresarial por parte de cada colaborador. São soluções feitas à medida e cumprindo os requisitos de cada organização, com as diferentes opções de hosting que eu já referi, portanto, tem ambiente cloud, on-premises, híbridas. São soluções que nas suas versões mais simplistas, aquelas no fundo que não necessitam de muita customização e que as imagens base, digamos assim, dos colaboradores são simples, efetivamente permitem uma implementação muito célere destas soluções. Nós tivemos casos de deployment de 1 a 2 semanas, portanto, realmente muito... são soluções efetivamente simples, sem grande customização, e estas efetivamente consegue-se fazer rapidamente. E no fundo são soluções comprovadas no mercado porque o grupo IBM, tirando partida também da sua parceria com os principais providers, os principais fornecedores e fabricantes a nível mundial, efetivamente são baseadas naquilo que são as soluções de mercado, líderes de mercado. Okay? Obviamente que toda esta componente de virtualização, de teletrabalho, torna cada vez mais sentido, faz mais sentido cada vez mais a implementação de soluções cognitivas e de automação. E isto com o objetivo específico de capacitar os utilizadores com formas de poderem resolver eles próprios problemas e pedidos que na sua organização tenham expressão. Efetivamente, os utilizadores em teletrabalho podem ser suportados remotamente e fisicamente das formas tradicionais, mas o que nós entendemos é que, efetivamente, o facto de eles estarem também mais distantes, mais
obviamente com as ferramentas hoje em dia de colaboração, a distância é relativa, porque nos podemos ver também à distância de um clique e falarmos com os outros à distância de um clique e de uma videoconferência, mas efetivamente nós entendemos que faz mais sentido capacitar os utilizadores na sua autorresolução. E, efetivamente, isto pode passar por ferramentas de chatbot, utilizar, por exemplo, a componente telefónica que muitos utilizadores ainda continuam a utilizar para chegar ao Service Desk, para ancorar aquilo que nós chamamos o Cognitive IVR, em que, no fundo, existem opções de IVR que levam a que possa haver uma resolução automática de robôs, tal como nos chatbots, a resolver os problemas e a executar pedidos. E, no fundo, isto sem haver intervenção das nossas equipas de suporte ao utilizador. Isto potencia, no fundo, na prática, quase um regime de 24/7 de suporte aos utilizadores, em que eles podem aceder a estas ferramentas e a estas funcionalidades a qualquer hora e não dependentes de disponibilidade, por exemplo, das equipas de suporte para os atenderem. Obviamente que isto pode ser complementado com aquilo que são as bases de dados de conhecimento, aquilo que são as FAQs relativamente às questões mais frequentes em cada organização, e no fundo tudo isto é suportado através do RPA, do Robot Process Automation, que no fundo são robôs programados para executar efetivamente estas tarefas. Tudo isto, todas estas soluções que eu acabei de falar, estão integradas dentro daquilo que nós chamamos o Digital Workplace Services, onde, obviamente, se incluem todos os serviços tradicionais de suporte aos utilizadores. Service Desk de primeira linha, a primeira linha de contacto como um verdadeiro single point of contact para todos os problemas e pedidos dos utilizadores, independentemente depois de quem resolve. Obviamente com o nosso foco grande de que uma elevada percentagem de resolução seja feita nesta primeira linha, onde se incluem também os nossos serviços tradicionais de suporte local, com tudo que é a gestão também dos assets, o interface com os fornecedores de hardware, e mantendo também o layer que nós chamamos de gestão de plataformas, que no fundo é o que gera em back-office todo o ambiente de trabalho dos utilizadores. A gestão de imagens, sejam virtualizadas ou imagens físicas, a distribuição, publicação centralizada de software e de aplicações e, obviamente, um foco grande naquilo que são as atualizações de segurança, que é uma componente que não pode deixar de estar presente em todas as nossas implementações. Mesmo neste enquadramento em que vivemos do teletrabalho, aquilo que são os serviços tradicionais de suporte aos utilizadores continuam a fazer todo o sentido, porque efetivamente, e nós fizemos também para alguns clientes que nos contactaram nesse sentido, nós conseguimos fazer um deployment rápido de Service Desk, quer um serviço autónomo, quer para complementar, por exemplo, a capacidade que o próprio Helpdesk, Service Desk dos clientes possa ter maior dificuldade para responder a um maior pico que todo este enquadramento tenha provocado. Podemos fazer este deployment rapidamente, porque efetivamente todo este serviço é prestado de forma remota através dos nossos centros de serviço e, portanto, nós temos uma capacidade instalada que nos permite efetivamente uma elasticidade e acomodar rapidamente outros clientes. Quer inclusive na parte de suporte local, em que nós, com aquilo que é neste momento a nossa abrangência geográfica, nacional, continental e ilhas, nós podemos chegar
se necessário, a suportar os colaboradores na sua própria casa. Portanto, se houver algum problema de hardware com o hardware que os utilizadores tenham na sua própria casa, nós podemos incluir, inclusive, essa componente no nosso serviço. Obviamente que isto tudo faz parte dentro daquilo que nós temos estado a falar e que nós, efetivamente, chamamos de Digital Workplaces. Como é que a Softinsa, no fundo, se posiciona nesta componente de Digital Workplace Services? Na inovação, porque aquilo que são as ferramentas cognitivas, aquilo que são as ferramentas de automação é o futuro. Efetivamente, nós temos que ir cada vez mais para esta lógica de suporte aos utilizadores, seja na forma tradicional, seja nesta nova forma de teletrabalho, self-service, chatbots, cognitive IVRs, os exemplos que eu acabei de referir. Nas soluções de virtualização do posto de trabalho, soluções robustas que, no fundo, têm focos grandes na segurança e permitem, no fundo, este acesso remoto ao ambiente empresarial, a partir de casa ou de outro qualquer local. E, efetivamente, falamos sempre de um serviço end-to-end, com capacidade de integração e interface com outros fornecedores, porque tudo isto são peças de Lego em que nós podemos entrar numa determinada componente e fazer interface com os fornecedores que, eventualmente, nos clientes assegurem outras componentes. E, realmente, tirando, no fundo, também partido daquilo que é a nossa capacidade global do Grupo IBM também, a presença internacional e a nossa capacidade muito portuguesa também de responder a esta necessidade de idiomas, que felizmente, efetivamente, nós temos muita facilidade com a questão das línguas e temos clientes nacionais com presença internacional em que asseguramos aquilo que é o suporte aos utilizadores a partir dos nossos centros de serviço nos vários idiomas que os clientes necessitem. E damos assim terminada a nossa apresentação. Acho que conseguimos terminar a tempo. Resta-me agradecer mais uma vez pela vossa participação. Estamos ao dispor para quaisquer questões sobre o que acabaram de ouvir ou qualquer ajuda que necessitem. Tá bem? Muito obrigado, bom dia a todos e stay safe.